Boa noite. Boa noite. Convidar aqui o professor Alexandre, só um minutinho. Oi? Oi. Aí. Oi. Boa noite. Estava com a câmera virada. E aí? E aí, tá ouvindo? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tô ouvindo. Só aumentar um pouquinho. Certo, beleza. Sem ruídos. Sem ruídos, tranquilo aqui. Tranquilo, tô ouvindo. Deixa eu só tirar aqui, que eu ligo também no computador para acompanhar. Sem ruído, tirar o som. Pronto, beleza. Ok. Deixa eu só virar, deixa eu só ajeitar aqui, um pouquinho a câmera. Tentei uma vez pelo computador, não deu certo, depois não tentei mais. Foi na câmera do celular. Eu pensei só em desativar os comentários, professor Alexandre, para não ficar subindo na frente do seu rosto. E aí, quem quiser fazer pergunta, pode fazer na caixinha. Porque tem a caixinha de perguntas. Tá, como quiser. Mas se deixar, não tem problema não, viu? Porque é bom que a gente vai vendo que as pessoas estão comentando e pode até guiar a nossa conversa, viu? Tá, então vou deixar. Tu que sabe, como quiser. Tanto faz pra mim. Bom, vamos começando, esperar chegar mais pessoal. O pessoal está entrando. Tecnicamente está tudo pronto já, né? Só já. Questão de começar agora. Vou esperar o pessoal chegar um pouquinho, aí a gente vai começando. Só ajustando aqui. Tá justo. Beleza. Bom, bora conversando. Vamos começar um pouquinho as apresentações, né? Gerais. Primeiro gostaria de te agradecer, Diane, pela participação. Assim, para mim é uma grande alegria, né? Ter você nessa live, estarmos juntos nessa live, né? Como uma atividade da universidade, hoje, uma vez que a grande maioria dos departamentos da universidade, nesse semestre, decidiu por não oferecer o calendário normal de aulas, mas aí todos os professores deveriam substituir aquele trabalho que estaria tendo de aula, né, por outras atividades de ensino. Então, eu particularmente escolhi ministrar um curso de fisiologia, que está sendo um curso de 20 horas, está sendo nas quartas-feiras, durante praticamente toda a tarde, e esse ciclo de lives. O ciclo de lives eu quis fazer ele de uma maneira que eu julgo muito interessante e muito pertinente, que é conversar com pessoas que passaram pela universidade, pela nossa formação, seja na graduação, no mestrado ou no doutorado, e que têm alguma influência no mercado de trabalho ou na pesquisa. Isso porque, muitas vezes, aquilo que a gente vê na teoria, quando chega na prática, se defronta com situações bem distintas, né? E nem sempre a teoria se aplica precisamente na prática. Então, quando chega lá no dia a dia, a gente precisa fazer ajustes daquilo que a gente aprendeu na teoria para poder fazer bem o nosso trabalho no mercado de trabalho, seja na pesquisa, seja no ensino de pós-graduação, no ensino de universidade, ou na clínica, ou nas academias, né, dependendo do curso de educação física ou nutrição. Então, e essa live contigo tem um interesse bastante especial, porque eu acho que você, acho não, né? Com certeza, você é a aluna que está mais tempo comigo no laboratório, há mais de 10 anos, e não é nem por isso, né? É porque o tempo inteiro você estudou a questão da uva, né? Então, o seu TCC, o seu mestrado, o seu doutorado, foram sempre focados na questão da uva, seja do ponto de vista do desempenho, ou até mesmo na saúde, né? Então, é nessa perspectiva que eu te convidei para a gente fazer essa live, né?
sendo você uma das pessoas que passou e ainda está, né, no nosso laboratório e que está aí no mercado de trabalho para a gente tentar fazer essa conexão teoria-prática, nesse caso de hoje, especificamente com o suco de uva, né? Já passaram por mim o Matheus, que hoje trabalha com assessoria, já passou, a última live foi com Helder, que sempre trabalhou com jiu-jitsu, teve Raquel, que hoje está no ensino superior, o Matheus trabalha com academia e trabalha com consultoria, então a gente tem conseguido trazer pessoas da prática da academia, da prática da clínica, da prática da pesquisa e da prática do ensino universitário, para que a gente tente complementar a informação teórica com aquilo que vocês têm de muito valioso, que é a questão prática. Tá? Tu queres começar no tema? Pode ser. Acho que seria começar falando primeiro, ainda no geral, né? Assim, não exatamente do suco de uva para o desempenho físico, mas nos alimentos em geral, né? Os alimentos ergogênicos em geral. Deixa eu começar a falar um pouquinho dos alimentos do contexto da saúde, aí tu entra um pouquinho com o contexto do desempenho, tá? Lembrando que tem lives que eu tenho feito, que é basicamente feito uma entrevista, né? Então as pessoas vão me perguntando e eu vou respondendo. Mas eu acho que contigo, como foi com o Matheus, como foi com o Diego, né? Que hoje trabalha com academia e trabalha no ensino superior, eu acho que aqui é muito mais um bate-papo. Então não é que eu vou estar sempre dando informação. Eu acho que a gente deve compartilhar, né? Tu fala um pouquinho, eu falo um pouquinho. Eu falo outro pouquinho, tá? Porque tu tem conhecimento suficiente para a gente trabalhar nessa perspectiva. Então, começando a partir de agora, a questão dos alimentos é algo bastante interessante, porque as pesquisas dos últimos 15, 20 anos têm demonstrado que os alimentos eles têm um efeito muito similar aos suplementos, quando se fala de desempenho esportivo, mas também tem um efeito muito similar aos medicamentos, quando se fala de tratamento de algumas doenças, né? Especialmente doenças metabólicas, como hipertensão, diabetes, que a gente tem estudado bastante no nosso laboratório. Então, a comunidade científica, mas também as pessoas que estão na prática, tem dado a esses alimentos que têm essa capacidade terapêutica, no caso das doenças, e essa capacidade ergogênica, no caso do desempenho esportivo, chamada de alimentos funcionais. Né? São alimentos que, além da função básica de nutrir, tá? De oferecer carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais para o nosso organismo, tem se mostrado também capazes de ter influência bem específica em algumas situações. Né? Um exemplo que a gente tem, da tua irmã, né, que a gente estudou, a Luciana, onde a gente estudou a chia, e a gente viu que a chia tem uma capacidade bastante interessante de reduzir a pressão arterial, e que essa capacidade da chia de reduzir a pressão arterial é muito similar de medicamentos, conforme um estudo que nós fizemos. Então, o efeito da chia não foi muito diferente do efeito do medicamento para reduzir a pressão arterial. Vimos também no nosso laboratório, em parceria com outro laboratório da universidade, com a professora Conceição especificamente, que a melancia também se mostrou com a boa capacidade de reduzir a pressão arterial. Quando digo boa, porque estatisticamente o efeito foi interessante, foi real. Tá? Deixa eu ver o que mais que a gente já fez, né? Então, a gente não fez o estudo exatamente com pressão arterial, mas na hipotenção pós-exercício. Mas tem vários estudos, além do nosso laboratório, mostrando que a beterraba também tem um efeito hipotensor também bastante evidente, né? Significativo. E o suco de uva, também pesquisa de vários laboratórios ali do nosso, e antes de a gente começar a estudar, já vinham mostrando que a uva e os seus derivados, o suco, o extrato da semente, o extrato da polpa, da casca da uva, também tem capacidade de reduzir pressão arterial, reduzir o estresse oxidativo, reduzir o processo inflamatório sistêmico, né? Justamente o processo inflamatório, que é o que faz uma pessoa que pegou Covid evoluir para a forma grave da doença. É um processo inflamatório sistêmico, e a uva tem uma capacidade bastante boa
de combater essa inflamação sistêmica. Não é isso? E depois o que a gente começou a ver, né? Que os alimentos que têm essa propriedade funcional, clínica, no sentido de ser capaz de tratar várias doenças, eles também têm capacidade de melhorar o desempenho de atletas. Então, só para citar pesquisas do nosso laboratório, a gente já viu que o gergelim tem essa capacidade bastante boa. O gergelim conseguiu atenuar bastante o desgaste fisiológico de atletas que estavam fisicamente cansados. Então, a gente conseguiu restaurar o status fisiológico desses atletas, e essa restauração fisiológica foi acompanhada de aumento de desempenho. Foi um estudo feito aqui no time do CSP, no júnior do CSP, dos jogadores de futebol. Temos vários outros estudos com vários outros alimentos, em que vários outros alimentos também conseguem ou melhorar o desempenho do atleta, ou seja, normalmente bota-se o atleta para fazer um certo exercício, tomando ou não, normalmente o suco daquela fruta, e o desempenho é bastante melhorado, ou então a uva consegue combater o estresse oxidativo, combater o dano muscular, impedir o dano muscular, ou seja, consegue melhorar o status fisiológico do atleta, de modo que ele consegue suportar bem melhor as suas cargas de treinamento. Tá? Falei um pouquinho então, queria que tu falasse aí algumas frutas, outras, né? Falei do gergelim, falei da chia, falei da melancia, e que tu lembras aí alguns outros alimentos que têm conseguido baixar, ou melhor, melhorar o desempenho do atleta. Né? Lembra agora de estudo com leite desnatado, junto com chocolate, que melhora o desempenho de atletas também, e que facilita a síntese proteica, interessante quem pratica musculação. Mas aí, para educação, eu falei alguns dessa busca que a gente já fez junto aí no nosso laboratório. Certo. Então, só para contextualizar um pouco, né, de como surgiu essa linha, né, essa perspectiva de trazer os alimentos com potencial ergogênico para os atletas, né, tanto para a melhoria do desempenho físico, como para a recuperação desses atletas no momento pós-exercício. Então, inicialmente, né, essa perspectiva surgiu a partir dos principais macronutrientes, carboidratos e proteínas. Né? Como o professor Alexandre colocou, o de leite, por exemplo, de chocolate com leite, né, achocolatado, foi um dos primeiros estudos, que surgiu ali por volta de 2004, 2006, que foi quando essa linha de pesquisa, né, a nível mundial, ela começou a ser desenvolvida. E mais tarde, como esses autores começaram a perceber que, não é somente macronutriente, então não é somente carboidrato e proteína, esses alimentos, eles têm algo a mais, que eles conseguem melhorar a condição daquele atleta. E foi aí que começou-se a estudar, né, mais profundamente a qualidade daqueles alimentos, e viu-se que não somente macronutrientes, mas também micronutrientes, né, principalmente algumas vitaminas e alguns minerais específicos, e também produtos fitoquímicos, que têm um potencial antioxidante e anti-inflamatório bastante considerável. Então, a partir daí, começou-se a estudar, né, o alimento na perspectiva da melhoria do desempenho e da recuperação desses atletas, sejam eles recreacionais ou a nível de elite, né, e começou-se a avaliar tanto os alimentos de forma in natura, que é a forma que a gente costuma consumir o alimento, né, ou em forma de extrato, de farinha, né, ou até mesmo deixar de ser o alimento e passar a ser um produto encapsulado. Então, nessa perspectiva, ali por volta de 2004, mais ou menos, que surgiram os primeiros estudos. E aí o professor Alexandre colocou alguns estudos... Eu acho que nosso laboratório começou a estudar isso por volta de 2000 o quê? 2011. Assim, na verdade, teve teus trabalhos de graduação, né? Mas eu acho que foi uma coisa assim que a gente teve a ideia, não como linha de pesquisa, mas eu acho que nosso laboratório criou a linha mesmo de alimentos ergogênicos, acho que foi um pouco depois, não? A linha 2014, mesmo foi 2013. A linha mesmo 2013, foi 2013. Né? Mas aí os primeiros estudos, assim, né, que a gente começou lá com o vinho, para a melhoria da recuperação, foi em 2011. Eu lembro que nessa época a gente ainda não tinha intenção exatamente, vamos estudar uma linha de pesquisa, né? Não, foi uma coisa muito pensava em alimentos antioxidantes. Né? A gente pensava, alimentos antioxidantes reduzem pressão. Se eles reduzem pressão, eles podem melhorar também a condição do atleta.
Aí a gente começou a procurar quais os alimentos eram potencialmente mais antioxidantes, e aí o primeiro a ser observado na literatura foi o vinho, né, por causa da história do paradoxo francês, em que os franceses consumiam muita gordura e, em contrapartida, eles tinham uma boa condição arterial, né, e eles não... E isso, né, o efeito cardioprotetor era causado pelo vinho. Então, essa foi a nossa primeira caminhada aí na pesquisa. Exato. Interessante também notar o seguinte, como é que a gente saiu da saúde para o desempenho, né? Porque, na verdade, existe um processo muito interessante que liga o atleta, o treinamento físico com a saúde. Que eu já falei em outras lives, que é o fato de que toda pessoa que tem qualquer doença crônica, isso vai de uma osteoporose até um infarto, AVC, hipertensão, diabetes, ela tem um poderoso estresse oxidativo, um estado metabólico de estresse oxidativo, ela tem um processo de inflamação sistêmica e ela tem um processo de hiperatividade simpática. Enquanto isso, o treinamento físico reduz essas três coisas. Então, se o treinamento físico reduz estresse oxidativo, reduz inflamação e reduz hiperatividade simpática, e esses três fatores estão envolvidos em todas as doenças crônicas, então termina que o treinamento físico termina tanto prevenindo como tratando todas as doenças crônicas. Mas a relação mesmo dessa questão com o desempenho é porque a gente já sabia que se por um lado o treinamento físico melhora essas três coisinhas que a gente falou aqui, por outro lado, o atleta quando está treinando exageradamente, quando ele treina demais e descansa de menos, tudo isso piora. Então tem um link aí que o atleta, se ele treinar, se uma pessoa pratica exercício para a saúde, ele melhora isso. Mas um atleta ele tem um risco de não melhorar, mas pelo contrário, piorar. Então, como a gente sabia que o treinamento excessivo provoca estresse oxidativo e que o vinho melhora as doenças cardiovasculares por combater o estresse oxidativo, então a gente podia estar protegendo o atleta que está treinando em excesso. Acho que foi bem aí que começou, né, a nossa pesquisa, né, com vinho, e depois a gente foi para o suco de uva. Exato. Aí, tanto que na perspectiva do vinho, né, a gente viu o potencial antioxidante da bebida, só que tinha uma questão, que era a presença do álcool. Então, ele melhora a atividade antioxidante, né, protege lá o atleta. Só que e o álcool? Vai prejudicar o desempenho desse atleta? E foi aí, diante dessas questões, né, desses questionamentos, a gente foi buscar na literatura se o suco de uva ele também não teria esse mesmo efeito potencial, tanto de proteger o atleta, como de oferecer a energia e os antioxidantes para a prática esportiva. E a gente viu que sim, tanto que o suco de uva, assim como o vinho, veio sendo estudado na saúde, né, na resposta à melhoria, a resposta cardioprotetora, e depois começou a ser estudado na perspectiva do desempenho esportivo. Aí a gente enveredou aí na nossa linha de pesquisa, que se iniciou mais ou menos em 2013, lá no LETFAS, na UFPB. Exato. E tem uma questão também assim, eu até tenho, estou sentindo, nesse momento agora, a gente está aproveitando para fazer um histórico, né? A gente está revivendo a nossa vida aí de professor orientador no passado, né? Hoje não tem mais isso. Hoje você é doutor, eu sou doutor. Então a gente você no laboratório agora não é mais um aluno, é uma colaboradora do nosso laboratório. Mas, assim, nesse balanço histórico aí, eu tô com pena, porque a gente meio que deixou o vinho, né? Até porque é um assunto que não dá tempo a gente discutir aqui, porque às vezes vai chamar atenção e vai até assustar algumas pessoas, que é o fato de que a bebida alcoólica, inclusive o suco de uva, o vinho, na verdade, ela é maléfica, tá? Todo mundo sabe dos efeitos maléficos também do alcoolismo, porém a bebida alcoólica tomada de maneira bastante ponderada, bastante controlada, né? Seria até diariamente, mas doses bastante pequenas, ela seria benéfica, né? E a gente poderia estar estudando ainda hoje o vinho para desempenho. Mas a questão é justamente isso. Para que a bebida alcoólica seja benéfica, tanto do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista do desempenho, a dose tem que ser bastante pequena. E tem o problema de você poder provocar um vício nas pessoas, né? E só que no esporte, talvez eu tenha que tomar doses maiores, porque eu posso ter que tomar pré-exercício, pós-exercício. Então não daria certo estar botando atleta para tomar vinho antes do treino, ou antes de uma competição, né? Ele ia perder, no mínimo ia perder equilíbrio, coordenação fina, né?
Então, como o suco de uva o atleta pode tomar pré-treino, pós-treino, durante o treino, durante a competição, então a gente terminou enveredando mais pelo suco de uva e meio que abandonou a linha de pesquisa do vinho. Mas não que ela não seja relevante. O problema é que a dose do suco de uva, eu estou livre para escolher quanto, de acordo com o resultado da pesquisa. Sem qualquer chance de efeito colateral. No final do ano passado, professor, a gente ainda fez a pesquisa do Matheus, né? Matheus Silveira, com animais. Sim, a gente retomou, exatamente. Parceria a gente com a Embrapa e a Ibravina. Isso, lá para o animal. A ideia seria assim, ó. Se o atleta tiver um comportamento parecido com o do francês, porque franceses costumam tomar vinho todos os dias, sem ficar viciado, então poderia ser que o vinho tomado todos os dias prevenisse o overtraining, né? Provocado por excesso de treino, já que todo atleta tem que estar sempre treinando no limite. Então, o bom do treinar no limite é que você está tentando o máximo desempenho. Mas o lado ruim é que esse excesso de treino pode gerar overtreino. Então, o atleta treina sempre ali no limite, entre a máxima carga de treino, capaz de gerar o melhor resultado possível para ele, mas no limite entre o overtraining, que faria ele perder toda uma temporada de treinamento. Então, por isso que a gente ainda fez, né? Mas a gente não ousou ainda fazer com humanos. A gente fez com ratos. Esse trabalho. Para humanos tem exatamente essa questão da dose, né? Seria indicado pelo menos uma dose para mulher e uma dose e meia para homem. Mas pensando que o atleta, normalmente, ele não tem o costume de fazer uso de bebida alcoólica, né, não é indicado pelas diretrizes, né, da cardiologia que eles passem a consumir para ter o efeito benéfico do vinho. É como se a gente estivesse induzindo uma condição de alcoolismo para aquele atleta. Então, por isso, se indica o suco de uva, porque ele pode ser consumido desde a mamadeira até os idosos. Exatamente. Literalmente. Outra questão também que é interessante a gente colocar é a linha de pesquisa de alimentos ergogênicos e fazendo um paralelo com a linha de pesquisa de suplementos. Dado interessante é que as instituições que melhor trabalham com essa questão do suplemento têm diminuído gradativamente a lista de suplementos que podem ter efeito ergogênico. Ou seja, o efeito ergogênico de suplementos foi algo muito questionável. De fato, temos alguns suplementos que aumentam a massa muscular. As instituições que fazem revisões sérias sobre o que realmente funciona, o que não funciona, tiraram suplementos que poderiam emagrecer. Então, até 2010, uma certa instituição estabelecia alguns suplementos que poderiam funcionar para emagrecer, e nesse mesmo documento da mesma instituição de 2018 sumiu. Então, não existe mais, segundo essa instituição, suplementos para emagrecer, né? Existem alguns suplementos que podem melhorar a síntese proteica, consequentemente a hipertrofia, e, curiosamente, o efeito onde mais ainda temos suplementos que funcionam, segundo as pesquisas atuais, é justamente na área do desempenho esportivo. Mas o curioso é que a lista não passa de 10, 15 suplementos. Enquanto isso, a pesquisa, como tem mostrado, cada vez tem surgido mais alimentos que têm esse efeito ergogênico, que tem essa capacidade ergogênica. E isso tem fortalecido muito essa linha de pesquisa de alimentos que têm efeito ergogênico. Lembra que eu já falei no começo dessa conversa, né? Vários alimentos que a gente tem visto que têm uma propriedade terapêutica, especialmente nós estudamos muito na área da hipertensão arterial e do diabetes, mas nossa conversa aqui hoje é muito sobre os alimentos de capacidade ergogênica, ou seja, no sentido de melhorar o desempenho de atletas. Aí eu vi que, estou vendo aqui o roteirozinho que a gente fez, né? Eu acho que agora a gente ia conversar sobre isso, né? Exatamente sobre isso. Basicamente, é das questões que levou também ao surgimento desses estudos, né? Dos alimentos na perspectiva do desempenho esportivo. Porque tem se visto que algumas diretrizes, como essas que o senhor colocou aí, elas demonstram a melhoria do desempenho a partir de suplemento esportivo, aumento da massa muscular. Só que a perspectiva era exatamente essa.
por que o uso do suplemento se a gente ainda tem muitos questionamentos quanto a isso, do ponto de vista da segurança e eficácia, né, do produto em si, do suplemento. E aí, tentar deixar o produto um pouco mais natural, né, tanto que recentemente surgiu uma revisão, suplemento baseado em frutas, na perspectiva também de melhorar a condição do atleta. Né? E hoje são diversas frutas, né? Essa foi meio que uma quebra de paradigma, né? As pessoas pensavam muito em suplemento comercial, suplemento esportivo, e hoje tem sido bem aceito, né, tanto na busca da literatura quanto pelos atletas, o uso de alimentos, seja na forma in natura, seja na forma de extrato ou farinha, né, na rotatividade do dia a dia, no planejamento alimentar. Mas termina sempre sendo as frutas, né? Na maioria das vezes, sucos. Sucos, exato. Não, mas os suplementos, mesmo os suplementos são da fruta. Da fruta, frutas. Hoje em dia. E quando não é da fruta completa, é de algum composto que foi isolado daquela fruta específica. Então, por exemplo, a uva. Hoje a gente consegue ver suplementos à base de uva, desde farinha, extrato da uva, ou o isolado de algum composto, né, algum constituinte, como o resveratrol, né, que ficou muito famoso nos últimos anos, que é um potencial constituinte antioxidante que está presente nas uvas, principalmente nas uvas roxas, né, assim como as antocianinas. Então, hoje o mercado do suplemento ele tem tentado andar conforme a carruagem, né? Então, ele saiu lá da busca de somente aqueles suplementos que se tinham nas diretrizes e está buscando os suplementos voltados para uma produção à base de frutas, ou de algum constituinte especificamente daquelas frutas. É bom a gente chamar a atenção de que a gente não é contra o suplemento, né? Porque, na verdade, a gente tenta contra essa questão do alimento, não, né? Tá? Oi, voltou? Voltou. Oi, Foi aqui? Voltou, Foi. né? Foi eu? Tá. Oi. Tá me ouvindo? Tá, tá ok. Pronto, eu vi, na verdade, como eu estou acompanhando aqui no celular e no computador, aí eu consegui ver a hora que tu travou aqui e depois no computador que chega com certo delay. Eu acho que parou quando eu estava falando que, a despeito de a gente estar trabalhando muito com suplemento, com alimento, a gente não é contra o suplemento. Né? Pelo contrário, eu, por exemplo, trabalho com atletas de vários diversos, já trabalhei e trabalho com atletas de nível recreacional, com atletas de nível estadual, de nível nacional, de seleção brasileira, de nível olímpico, com atletas profissionais no caso do futebol, e eu sempre trabalhei com nutricionistas e sempre adotamos o suplemento como um recurso para tentar ajudar aos atletas, né? Mas, na verdade, o que aconteceu foi que o nosso laboratório, nós perdemos o interesse pela linha do suplemento e substituímos o interesse pela linha do alimento, por ser algo mais inovador. Mas não quer dizer que, na prática, a gente não vá continuar trabalhando com a questão da suplementação, né? Bom, eu acho que seria bom a gente começar a mostrar, né, uma lista de alimentos que podem ter efeito ergogênico. É bom, pô, assim, ó, tu fala uns, eu falo outros, tá? Eu vou até abrir aqui uma revisão, vou pedir para tu começares, que aí quando isso abre aqui uma revisão que a gente está fazendo, para a gente ir citando alguns alimentos que têm sido estudados, né, com relação ao efeito ergogênico. Visto? Certo. Vamos deixar o suco de uva para o fim, né? Que aí depois a gente leva aí um tempo maior para falar a cereja do bolo. Tá? Exatamente.
Já falou da cereja, né? Aliás, cereja do bolo. Tem a cereja também. Oi, tem uma caidinha de novo, né? Então vamos lá, já falamos do leite chocolatado. Falou um pouco da cereja, melancia, né? mais da melancia voltada para a saúde, né? Mas aí principalmente tem sido estudada a melancia, né? Ou consumido pelos atletas nas pesquisas, ou em forma de suco, ou em forma de extrato, né? O pó da melancia, transformar a fruta in natura em pó. Isso, então o consumo da fruta, em média, do suco, perdão, tem sido em média 500 ml, pré-treino. Na maioria dos estudos, a gente vai ver que é por volta de 1 hora, 2 horas pré-treino. Tanto pela quantidade de carboidrato que vai ser ingerida, né, como pela quantidade de líquido também que vai ser ingerida, para não gerar um desconforto gastrointestinal durante a prática esportiva, principalmente se for uma atividade de impacto, uma atividade contínua, né, em que o trato gastrointestinal vai estar em movimento o tempo todo. Então, o suco de melancia... Isso é qual importou, pelo menos para mim. Suco de melancia. De melancia, certo. Tranquilo. Beleza. Oi. Ouviram? Tá parando a internet. Tá dando umas quedazinhas. Mas tu falaste, deu para entender até a melancia, que atletas têm usado, né? O pessoal Isso, tem em torno de 500 ml de suco, mais ou menos, no período pré-treino, normalmente é 1 a 2 horas antes do treino. E principalmente os compostos, né? L-citrulina e L-arginina, que são potentes vasodilatadores presentes nesse alimento, que são importantes. Além, né, do carboidrato e do volume líquido também. Exato. Acho que não pode esquecer a beterraba, né? Porque a beterraba é o alimento que mais tem estudos. De longe, foi o alimento mais estudado, que os resultados foram muito consistentes. E a beterraba se mostrou capaz de melhorar o desempenho. Isso porque o nitrito da beterraba, além de promover vasodilatação, facilitando o fluxo sanguíneo, consequentemente o oxigênio para os músculos durante o exercício, ainda melhoraria a atividade mitocondrial. Então o atleta consegue fazer mais exercício dependendo do metabolismo aeróbio, e ao depender menos do metabolismo anaeróbio, ele está retardando a fadiga. Então ele consegue fazer um exercício de uma intensidade maior, sem entrar em fadiga, e na duração maior, sem entrar em fadiga. Eu estou vendo aqui mais outros alimentos. Tem estudo com chocolate, não é isso? Chocolate escuro, né? Chocolate baixa de rico em cacau. Exato, que é por volta de 70% a mais do que isso, né? Porque o principal constituinte, que é o cacau, que é o que vai gerar essa capacidade antioxidante do chocolate. Não adianta ser aquele chocolate amanteigado, né? Aquele chocolate rico em gordura, porque a gordura do cacau, especificamente, é o que vai ser, que é o que vai trazer a importância desse alimento. E tem uma barrinha, né, de poucos gramas, de chocolate. Então, vamos para o suco de uva? Já, vamos falar da banana bem rapidinho, porque a banana ela é bem prática, né? Eu acho que todo mundo tem o costume de consumir banana. Então, a banana, dos poucos estudos que se tem na literatura, acho que tem por volta de 5, mais ou menos, né, eles trazem a riqueza da banana, não só pela presença do carboidrato, né, mas também a presença de vitaminas e minerais, de forma geral,
e tem sido consumida, ela pode ser consumida no momento pré-treino, durante o treino e no momento pós-exercício. Aí, como tem sido apresentado isso na literatura? Por volta de meia banana, um pedacinho da banana, no momento pré-exercício. Se a gente estiver pensando numa maratona, por exemplo, uma meia maratona, pode ser consumida durante o trajeto, durante o percurso, a cada 15 minutos, como se consumiria uma bebida de carboidrato, por exemplo. Então, com uma banana rica em carboidrato, ela também oferece essa facilidade, né, a manutenção do glicogênio muscular. Então, seria um pedacinho de banana, meia banana, a cada 15, 20 minutos durante o percurso, e no momento também pré e pós-exercício, na tentativa de fazer essa manutenção do glicogênio muscular, principalmente. E vamos para as uvas. Beleza. Vamos para a uva, né? Vamos fazer assim, ó, com relação à uva, vamos começar com a tua história, né? Desde a graduação, o que é que a gente viu, TCC. Tu fez iniciação científica também? Não. Não, foi TCC e mestrado, né? Foi, TCC, mestrado e doutorado. Mas vamos começar com aquele trabalho lá do TCC, onde a gente foi lá para a musculação, né? Isso. A gente avaliou os efeitos do vinho tinto, né, no momento eles ingeriam no momento pré-exercício, e a gente avaliava esses efeitos durante o exercício, né, o exercício até a falha concêntrica, então a gente induzia um desgaste muscular muito grande, aqueles praticantes já bem treinados, e avaliava a resposta de desgaste muscular e de estresse oxidativo, a partir dos parâmetros, né, parâmetros plasmáticos, dos marcadores. Na época, a pergunta da gente não era nem em relação ao desempenho esportivo, exatamente, né? Ouvi tudo, viu? Então, eu falava que na época, a pergunta da gente nem era ligada ao desempenho esportivo exatamente. Não. A nossa pergunta estava mais ligada à proteção contra o overtraining. Exato. Não é isso? O desgaste, que eles praticaram exercício durante 4 semanas, né? A gente avaliou o desgaste muscular pelo estresse e pelas enzimas de dano muscular. Exatamente. A ideia a gente estava ainda sustentado na ideia de que o suco de uva é antioxidante, que o treinamento físico bem orientado provoca a melhoria dessa capacidade antioxidante, mas que o atleta, quando estava treinando em excesso, tinha uma piora dessa capacidade antioxidante. Então a gente entendia que o suco de uva ia impedir isso, ia reverter um processo de estresse oxidativo em atleta que estivesse treinando em excesso. Aí a gente fez o atleta treinar pesado para ver o efeito, né? A gente conseguiu observar discretos resultados, né? A gente avaliou marcadores mais gerais, até porque era um TCC, uma coisa mais simples, e depois a gente foi se aprofundando, tanto pensando em tirar o álcool, né, do suplemento, então, do alimento, né? Então, tentar usar o suco de uva, que foi nessa busca aí entre 2011 e 2013, que a gente começou a estudar o suco de uva. Acho que voltou agora, Lidia. Eu falei até onde? Estamos com instabilidades da internet. Tu falaste até que a gente estava... Depois do trabalho de graduação, a gente começou a pensar em retirar o aspecto alto do suco, e a gente também mudou a pergunta, né? A gente não ia mais... embora a gente continue interessado em investigar o efeito da uva na proteção do overtraining, do desgaste, mas a gente começou a ir para o que mais importa para o atleta, que é o desempenho. Não é isso? Desempenho esportivo. Então a gente saiu da musculação e foi para os corredores, para a corrida de rua, né? Uma coisa que motivou muita gente a ir para a corrida de rua é o fato de que é uma das modalidades que mais está crescendo no mundo inteiro. Então, todo lugar do mundo, corrida de rua virou evento, né? Um espetáculo de pessoas, de muita gente correndo, né? Aqui em João Pessoa não seria diferente. Então a gente passou a ter muito interesse em estudar essa grande parcela dos praticantes de exercício, são os corredores de rua. Aí fala aí teu mestrado, para a gente discutir um pouquinho.
Então, vamos lá. O que foi estudado, né, ali em meados de 2015, mais ou menos, 2013 a 2015, 16, a gente fez a avaliação de alguns atletas, né, corredores recreacionais, em busca de avaliar os efeitos do suco de uva, tanto no desempenho físico desses atletas, quanto na melhoria da atividade antioxidante, né, desgaste muscular, imunossupressão, então todas essas características fisiológicas do atleta, né, pensando que eles fazem atividades contínuas, né, de longa duração e bastante desgastantes. Então, a gente ofertou a esses atletas 10 ml por quilograma por dia de suco de uva, né, um suco de uva concentrado. Já aproveito para responder aqui uma questão que fizeram, qual é o tipo de suco que se pode consumir, se é qualquer um, né? Então, a gente ofertou o suco de uva tinto integral, que é um suco feito totalmente da fruta, né? Ele não tem adição de açúcar, adição de conservantes. Não comprar aquele suco de caixinha do supermercado, né? Aquele não adianta não. É suco integral, então, tem que ser suco integral. Integral. Normalmente vendido naquelas garrafinhas de vidro, fica mais fácil para vocês identificarem. Então, a gente ofertou esse suco aos atletas, né? Eles consumiam todos os dias, em subdoses, no momento pré-treino e no momento pós-treino. E isso eles consumiram durante 28 dias. E pós o período de suplementação, eles seguiram, né, o cronograma de treinamento deles normalmente, né, não teve qualquer interferência. E a gente fez uma avaliação no momento pós-suplementação, após esses 28 dias. E o que a gente pôde observar, que eles tiveram um aumento, né, quando avaliado pelo teste de exaustão na corrida, lá na esteira. Eles tiveram um aumento desse desempenho, né, no teste de corrida, de aproximadamente 15%, e além disso, eles tiveram o aumento da atividade antioxidante, ou seja, o efeito protetor do suco aconteceu, né, eles melhoraram ali por volta de 38%, mais ou menos, da atividade antioxidante. Eles conseguiram ter esse efeito protetor do suco e ainda melhoraram o desempenho físico no teste da esteira, no teste de exaustão, né, que é um teste específico, normalmente se faz com corredores. Interessante notar o seguinte, né, duas questões que devem ser muito bem pontuadas nessa melhora, né. Primeiro, 15% de melhora é muita coisa no esporte, tá? Só que no alto nível. E nós temos trabalho com corredor. De qualquer maneira, qualquer atleta que melhorar 15%, eu fiz umas contas um dia desse e vi que numa prova de 10 km, seria eles correrem 500 metros mais rápido. Ou seja, eles percorreriam os 10 quilômetros, se não fosse o suco de uva, quando ele acabasse a prova, ainda estaria faltando 500 metros para ele acabar. Então, 500 metros para uma corrida de nível recreacional é coisa de 2,5 a 4 minutos, 5 minutos. Então, qualquer pessoa que melhorar 2,5, 3, 4, 5 minutos do seu tempo, é muita coisa. Não, desculpa, falei o contrário. Falei o dobro, falei pelo quilômetro. 500 metros, 1 minuto e 15 a 2,5 minutos, né, que daria 5 quilômetros por minuto. Para um atleta que corre até 5 quilômetros, 5 minutos por quilômetro, seria uma melhoria no tempo de 2 minutos e meio. Isso é muita coisa. Tá? Por outro lado, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com um atleta recreacional. O atleta recreacional é aquele atleta que não treina tanto a ponto de tirar tudo que pode lá do seu organismo. Então ele tem uma reserva muito boa. E pode ser que essa reserva muito boa, que ele tem ainda, né? Se ele passar a treinar mais, se ele passar a melhorar o treino, melhorar a alimentação, dormir melhor. Que é um problema do atleta que é de nível recreacional é que eles têm que combinar trabalho, estudo com o treino. Então, fica pesado a vida deles, né? Então, nesses atletas, a gente conseguiu uma melhora bastante significativa. A gente não sabe ainda se essa melhora seria igualmente grande no atleta de alto desempenho. Ainda precisamos investigar isso no atleta de alto desempenho. Quanto que isso resulta de melhoria no atleta de alto desempenho? Até porque, se eu conseguisse fazer um atleta de alto desempenho melhorar 2 minutos nos 10 quilômetros, eu ganharia o prêmio Nobel. Eu e você juntos ia para a Suíça ganhar o prêmio Nobel. É muita coisa, né? Mas se conseguir melhorar 30 segundos, 15 segundos no desempenho de um atleta de alto desempenho, isso é muita coisa. Então, pelo menos a nível recreacional, o desempenho, o quanto a gente melhorou do desempenho, que é 15%, é muita coisa no desempenho desses atletas. Tá? Então, a melhora foi muito, como é que chama? Relevante. Agora, tem outra questão também, né? Para a ciência, não adianta só eu fazer um estudo e publicar lá. É importante que outros laboratórios
também investigue esse fenômeno e encontre a mesma coisa. Então, a gente só pode tratar algo com uma verdade científica quando vários laboratórios fazem a mesma pergunta, fazem a mesma investigação e encontram os mesmos resultados. Então, nós esperamos que outros laboratórios se interessem, quem sabe confirme esses dados que nós temos publicados, para que cada vez mais nós tenhamos mais consistência para dizer que realmente o suco de uva tem uma boa capacidade de melhorar o desempenho de atletas recreacionais, e também precisamos de mais estudos ainda para a questão dos atletas de alto desempenho. Aí, diante desse resultado, né, que a gente obteve aí em 2015, ficou aquela pulguinha atrás de orelha, né? Como é que, será que esses atletas tiveram esse efeito porque eles consumiram muitas doses de suco? Então, eles consumiram 28 dias de suco de uva, né? E aí surgiu o questionamento, será que uma única dose oferece também esse mesmo efeito? E a gente viu que sim, e ainda melhor. A característica dos mesmos atletas, corredores recreacionais, e foram feitos testes também similares, né? O teste de exaustão, a avaliação da atividade antioxidante, do estresse, enfim. E foi observado que o desempenho melhorou por volta de 18%, ou seja, melhorou uma única dose, né? Eles consumiram essa mesma quantidade, 10 ml por quilograma, né, do peso corporal daquele atleta, 2 horas pré-exercício. 2 horas pré-exercício, eles consumiram aquela dose, né, e vocês podem questionar o porquê de 2 horas pré-exercício, mas é porque a literatura já mostra que entre 2 e 3 horas é o pico da biodisponibilidade daqueles constituintes da uva, que é quando ele consegue ter o maior aproveitamento dos antioxidantes. Então, a gente pensou tanto no uso do carboidrato, do aproveitamento do carboidrato do suco de uva, como do aproveitamento dos constituintes, dos antioxidantes. E a gente observou que, de fato, eles tiveram uma melhoria do teste de exaustão quando comparados, né, eles com eles mesmos numa segunda sessão. Então, em uma sessão, eles consumiram o suco de uva e numa outra sessão, eles consumiram uma bebida placebo, que era uma bebida para controlar o experimento. Que era uma bebida que era sabor uva, né, de características similares, só que ela não tinha os constituintes dos antioxidantes, mas tinha a mesma quantidade de carboidrato, que era ofertada para esses atletas. Então, a gente viu que houve um aumento de 43%, mais ou menos, da atividade antioxidante e a melhoria de aproximadamente 18% no desempenho esportivo desses atletas. Então, tanto a resposta em longo prazo, né, a resposta crônica, quanto a resposta pontual, a resposta aguda daquela suplementação, né, do suco de uva, foi benéfica para o desempenho e para a atividade protetora da antioxidante. Isso. Aí destaquemos, Lidiane, o impacto econômico e prático, né, desse segundo estudo, né? Porque o suco de uva integral não é tão barato assim, né? Você vai comprar 1,5 litro de suco de uva por R$15, R$20. Por volta aí, né? Acho que uns 15, R$20. Então não é barato. Então o que a gente viu foi o seguinte, no estudo anterior, o atleta tinha que tomar praticamente entre meio litro e 700 ml todo dia. Então seria ele gastar aí R$10 por dia, isso no mês é R$300. Não é pouco dinheiro, né? Mas o segundo estudo mostrou que basta tomar uma única dose. Então, se você de 3 dias de treino que é mais pesado, ele toma. Dia de treino que é leve, ele não toma. Vai ter competição, ele toma. Então, fica bem mais barato, né, saber que eu não preciso tomar todos os dias. Eu só preciso tomar naquele dia que eu estou mais preocupado com o meu desempenho. Ou porque o treino vai ser mais pesado, ou principalmente, né, no caso de competição. Então, isso reduz muito o custo da adoção do suco de uva como um recurso ergogênico para o atleta. Isso é bastante interessante chamar a atenção. Vamos falar também, vamos ver, temos aí acho que 10 minutos, né? 9 minutos. 10 minutos. A questão da genética, né? É um dado que a gente não publicou ainda, mas seria legal a gente conversar um pouquinho sobre a influência genética, né? Deixa eu começar e depois eu continuo com a parte da genética mesmo, né? O dado interessante que a gente tem notado, isso é com suco de uva, isso é com medicamento, isso é com exercício físico. Toda vez que você faz qualquer estudo para verificar se alguma coisa, seja um alimento, seja um medicamento, seja um treinamento físico, melhora alguma coisa, emagrece, reduz a pressão, melhora o desempenho, existe uma grande variabilidade individual. Então, o que vai acontecer? Vai ter
um pouquinho de gente, eu diria aí 10% das pessoas, que vão ter uma melhora muito grande, seja com o que for. Seja suco de uva, qualquer outra fruta, seja no desempenho, seja na saúde, seja na pressão arterial. Então vai ter um conjunto aí de 10% de pessoas que vão ter uma melhora muito grande. Vamos ter uma maioria das pessoas, diria aí uns 60%, 70%, que vão ter uma melhora mediana, que é aquela média que a gente chama, né? Que no caso do nosso estudo foi 15% de melhora de desempenho. Naquele estudo que os atletas tomavam suco de uva todo dia, e 18% naquele estudo em que os atletas tomavam apenas uma dose e iam fazer o teste de corrida. Temos um pouquinho de gente, uns 10% também, que melhoram, mas melhoram muito pouquinho, melhoram muito discreta. Tá? E temos também um pouquinho de gente aí, 5% mais ou menos, que não melhora. E até piora, quando testa o efeito que quer, seja emagrecimento, seja o suco de uva para desempenho, seja o suco de uva para baixar a pressão. Então temos gente, um pouquinho de gente que melhora bastante, muito, acima da média, uma maioria das pessoas ali na média, uma minoria de pessoas abaixo da média, mais melhora, mas sempre tem pessoas que pioram. Hoje a conexão está instável. Voltou, né? Voltou. Chegasse a ouvir aquela coisa que eu falava de uma maioria que melhora na média, uma minoria que melhora acima da média, e outro, mas também um pouquinho que piora, né? Inclusive, né? Pronto, chegasse a ouvir. Então, nosso laboratório está muito curioso com isso. Estamos investigando isso. E, entre os fatores que podem explicar porque uns melhoram muito, outros melhoram poucos, a maioria melhora numa média, mas também tem gente que piora, é o fator genético. E nesse último estudo que a gente fez com o suco de uva, a gente também olhou para os aspectos genéticos. É um artigo que está pronto, já submetemos inclusive, e aí eu vou pedir para tu falar sobre esse artigo, né? Mas a essência da linha de pesquisa é isso. Aí, especificamente com o suco de uva, a gente já tem estudo com emagrecimento, com genética, mas especialmente com o suco de uva, eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Então, a gente pode dizer que é uma pesquisa inovadora, né? A gente percebeu essa variabilidade das respostas que o professor Alexandre colocou. Então, tanto a pesquisa do Bruno Virgínio quanto a minha pesquisa, né? A resposta pontual, a resposta aguda e a resposta mais longo prazo da avaliação da suplementação do suco de uva, a gente viu que pode ter uma relação direta com a característica genética. Então, basicamente, a gente viu dois polimorfismos, né, ou duas características de alteração genética importantes, né, que atuam na vida. Que tenha uma alteração genética, né, na característica celular dele, ele tenha uma dificuldade em responder bem ao efeito do suco de uva, né, do potencial antioxidante do suco, porque ele não consegue ter aquela atividade diretamente acontecendo. Então, a gente avaliou dois genes, né, o gene da SOD3 e o gene do PPA-alfa, que são os dois envolvidos nas características antioxidantes, né, de proteção do estresse oxidativo, e a gente viu que sim, que essa resposta à suplementação, nessa variabilidade da suplementação, que acontece em um atleta e pode não acontecer em outro de forma tão expressiva, pode ter uma relação genética. Isso tanto agudamente quanto em longo prazo, a resposta da suplementação, certo? Acho que a gente tem 2 minutinhos para encerrar, professor.
Então vamos para os finalmente. Pode fazer Deixa eu seus só... finalmente. Viu? Pronto. Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente, por ter sido convidada para participar desse ciclo de palestras da UFPB, organizado pelo professor Alexandre. Então, para mim é uma honra, um prazer estar aqui com quem eu chamo de meu pai científico, né, e dizer que vou disponibilizar para vocês, logo após a live, marco o professor Alexandre para que ele reposte também, para quem o segue no Instagram, algumas das revisões e dos nossos trabalhos do laboratório, para que vocês consigam ler e se embasar nas pesquisas também. Beleza, muito bom, muito legal. Então, espero que as pessoas tenham gostado. E como o Lidiane falou, né, para esclarecimento, dúvidas, qualquer coisa que precise, pós-live. Estamos disponíveis. E eu vou deixar a live salva para quem quiser assistir depois também. Eu estou botando também as lives no YouTube, porque eu criei um canal do YouTube para colocar as aulas do curso de Fisiologia que eu estou ministrando. Daí o pessoal tem me pedido para colocar também essas lives. Certo. Então, além do canal do Instagram, posto no YouTube também, viu? Pronto. Tá certo contigo esse detalhe. Beleza? Tá certo. Valeu, obrigadão a todos pela participação. Daqui a pouco vai desconectar. Vai. Então, antes que se conecte, a gente se despede. Beleza? Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, gente. Valeu. Qualquer coisa, mandem as ordens. Valeu.